Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o Brasil na era da globalização. No final de 1989, os brasileiros foram às urnas escolher um novo presidente, fato que não acontecia desde 1960. Nessa mesma época, o mundo passava por grandes transformações, com o avanço das políticas neoliberais e da globalização dos mercados. No Brasil, fazia apenas um ano que a nova Constituição havia sido promulgada. Em 1989, o ex-governador do estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello, foi eleito presidente da República em uma eleição muito disputada, vencendo no segundo turno o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical de origem operária. Em sua campanha presidencial, Fernando Collor de Mello representou o neoliberalismo e a modernidade, prometendo prender os corruptos e acabar com a inflação no país. Collor, no entanto, não correspondeu às expectativas da população. Por meio de um plano de combate à inflação, o Plano Collor, a poupança de milhões de brasileiros foi confiscada, gerando enorme descontentamento. Além de não resolver o problema da inflação, o presidente perdeu definitivamente seu prestígio após a descoberta de um esquema de corrupção chefiado por seu tesoureiro, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias. Com isso, em 1992, multidões saíram às ruas para protestar, e pela primeira vez no Brasil, um processo de impeachment foi iniciado. Collor foi cassado, perdendo seus direitos políticos por 8 anos. A onda neoliberal dominou o Brasil durante toda a década de 1990, não somente a economia brasileira, mas também de grande parte da América Latina. Nesses países, o neoliberalismo foi impulsionado por uma reunião econômica realizada em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, destinada a discutir formas de superar a crise econômica latino-americana, caracterizada por elevada dívida externa, estagnação econômica, inflação e desemprego. O encontro foi promovido pelo Instituto para a Economia Internacional, contando com a participação de representantes de organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, etc., do governo dos Estados Unidos, além de economistas latino-americanos. Conhecido como Conselho de Washington, esse encontro estabeleceu como diretrizes os preceitos básicos do neoliberalismo, subordinação da economia às leis do mercado, pois a intervenção do Estado inibiria a participação do setor privado, e, consequentemente, o desenvolvimento, desregulamentação do mercado de trabalho, para que as empresas pudessem reduzir os custos com a mão de obra, corte de gastos sociais, privatização de empresas estatais, liberalização financeira e econômica por meio da eliminação de barreiras aos investimentos e produtos estrangeiros, abrindo a economia ao capital externo. Seguindo essas diretrizes, o Brasil reduziu os impostos sobre as importações, fazendo com que os produtos estrangeiros ficassem muito mais baratos que os nacionais. Assim, muitas empresas brasileiras foram seriamente atingidas, como as do ramo de informática e as do setor têxtil. A privatização de empresas estatais também começou a ser feita no governo Collor. Vice-presidente e sucessor de Collor, Itamar Franco adotou como principal medida de governo a implantação do Plano Real. Elaborado por uma equipe de economistas coordenada por Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, esse plano anti-inflacionário visava estabilizar a economia, adotando medidas como o aumento de impostos, a redução dos gastos públicos,
e a criação de uma nova moeda, o real, com valor cambial igualado ao dólar. Durante o governo de Itamar, a inflação foi controlada e a nova moeda brasileira permaneceu valorizada. Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, sucedeu Itamar e foi presidente por 2 mandatos consecutivos, entre os anos de 1995 e 2002, mantendo a mesma linha política e econômica da administração anterior. O governo FHC conseguiu manter a inflação sob controle. Além disso, ele obteve êxito com investimentos na área de saúde, implementando políticas bem-sucedidas de combate à AIDS e da educação, aumentando o número de crianças na escola e diminuindo os índices de analfabetismo no país. Seu governo se caracterizou por uma política neoliberal, de abertura ao capital estrangeiro e privatizações de empresas estatais, no intuito de diminuir os gastos públicos. As privatizações ocorreram em empresas de diversos setores, principalmente da siderurgia e das telecomunicações. A má distribuição de renda e os altos índices de desemprego prejudicaram o país no campo econômico. Além disso, houve diversas denúncias de corrupção durante o seu governo, principalmente no processo de privatização das empresas estatais, escândalo que ficou conhecido como privataria. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2002, se tornando o primeiro líder sindical a ocupar esse cargo. Lula teve participação ativa nas greves dos metalúrgicos do ABC Paulista no final da década de 1970, ainda sob o regime militar, e foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. No campo econômico, seu governo manteve a inflação controlada, elevando as taxas de juros e aumentando a arrecadação de impostos. Com o fortalecimento do real em relação ao dólar, o país obteve crescimento no comércio externo e uma balança comercial favorável. No campo social, foi implantado um auxílio mensal em dinheiro para as famílias pobres, conhecido como Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo. Isso possibilitou o aumento da renda da camada mais pobre da população. Além disso, outros programas foram criados, como o Luz para Todos, o Brasil Alfabetizado, o ProUni, entre outros, aumentando os índices de aprovação de seu governo. Por outro lado, denúncias de corrupção que deram origem a um processo que ficou conhecido como Mensalão desestabilizaram o governo Lula em 2005. Apesar da instabilidade política, Lula obteve a maioria dos votos da população nas eleições de 2006, sendo reeleito e dando continuidade às políticas sociais. No final do seu mandato, Lula apontou a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para sucedê-lo à presidência. Ex-militante de esquerda, Dilma chegou a ser presa e torturada quando lutava contra a ditadura. Em 2011, defendendo a continuidade e ampliação das políticas sociais do governo Lula, Dilma se elegeu, tornando-se a primeira mulher a chegar à presidência do Brasil. Dilma Rousseff ampliou diversos programas econômicos e sociais. As obras públicas, por exemplo, foram incentivadas pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, beneficiando diversas cidades brasileiras com obras de infraestrutura. Além disso, implantou programas de auxílio à pesquisa e à formação acadêmica no exterior, como Ciências Sem Fronteiras. Durante o seu mandato, 2011 a 2014, no entanto, alguns políticos e ministros foram acusados de corrupção e por isso foram afastados de seus cargos. Nesse período foram apuradas e julgadas várias denúncias no processo do Mensalão e vários políticos foram presos, inclusive alguns membros do primeiro escalão do governo Lula. Em 2014, após uma acirrada disputa com Aécio Neves, Dilma foi reeleita. O início de seu segundo mandato foi marcado por tentativas de superar problemas com a alta da inflação e baixo crescimento econômico do país. Além disso, desde 2015, o Brasil enfrentava uma grave crise de desemprego. Outra questão marcante do segundo mandato de Dilma Rousseff é a grande mobilização popular contra o seu governo. Em 2015 e 2016, centenas de milhares de pessoas foram às ruas pedir seu impeachment, principalmente por causa dos problemas econômicos que marcaram seu mandato. O processo
aprovada em maio de 2016 no Senado, determinou o afastamento da presidente. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente Michel Temer. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.